eu sou professora de Geografia aqui do SEDE Casa Grande do Gama. Eu gostaria só de explicar um pouquinho como vai ser a dinâmica do debate e explicar um pouquinho como a gente organizou, né, para o debate acontecer. Primeiramente, a gente vai ter uma fala inicial de cada uma das chapas que já foram sorteadas aqui à ordem, de 10 minutos. Depois, uma pergunta por chapa, de 1 minuto a pergunta, 3 minutos a resposta e 2 minutos a réplica. Cada chapa pode direcionar sua pergunta à chapa que quiser. Posteriormente, a gente vai fazer as intervenções do público. 4 intervenções do público de 3 minutos, consumando o primeiro bloco. E aí passamos para as chapas. Cada uma das chapas terá 5 minutos para responder às indagações, às colocações do público. E passamos para o segundo bloco de perguntas também do público. Da mesma forma, 4 questionamentos, 4 colocações que o público pode direcionar para uma chapa ou para todas. E passamos, depois das 4 colocações do público, para o segundo bloco de respostas das chapas. 5 minutos novamente. Por fim, mais 5 minutos da fala final de fechamento de cada uma das chapas. A gente quis priorizar realmente a participação do público, então sintam-se, né, à vontade para perguntar. Quando chegar mais ou menos o momento, o Wellington, cadê você? O Wellington está ali, e aí ele vai passar. Vocês colocam o nome no papelzinho, porque se caso que tenha muita gente que pergunte, a gente faz um sorteio e vê qual é a ordem das perguntas que vão ser feitas para chapas, tudo bem? Para a realização aqui desse debate, nós passamos, né, em várias escolas, colamos cartazes, alguns de vocês devem ter visto o cartaz está ali atrás. Nos reunimos algumas vezes, né? E eu espero que esse seja o melhor debate possível, que a gente possa aproveitar muito e discutir muito. Obrigada, pessoal. Boa noite. Sou o professor Cristiano, cadeira espanhol, C1 do Gama, morador do Gama, ex-estudante do Gama. Vou falar um pouco para vocês como se deu o Comitê de Mobilização do Gama. Durante a greve do ano passado, a gente conversando nas assembleias com os companheiros, entre divergências e convergências, nós percebemos a necessidade de tentarmos construir um movimento, não diria independente, mas que mostrasse para a nossa categoria qual é o significado de um sindicato. Porque em alguns momentos percebemos que existem distorções, né? Então, num primeiro momento, nós conseguimos nos reunir. Eu diria que o nosso encontro é extremamente salutar, todos estão convidados. Evidente, como um bom trabalhador, sempre há descrença num primeiro momento, mas como a gente não perde a utopia, a gente tenta sempre estar reunido e tentando construir e fomentar um debate dentro da categoria, com o intuito de que a gente tenha um contato direto e reto com a realidade, né? Diante desses... São 5 minutos, viu, gente? Diante dessa realidade que a gente está vivendo hoje, onde a gente percebe, mesmo na nossa cidade, com tantos direitos trabalhistas, alguns trabalhadores sendo explorados, e percebendo a dimensão do sindicato, nós percebemos que esse sindicato aqui, ele tem capacidade de se mobilizar em volta de outras categorias menores. Ou seja, esse comitê, ele coloca que nós somos contra o corporativismo sindical. A luta trabalhadora é só uma, certo? A gente tem alguns objetivos, que é reorganizar, fomentar e tentar rearticular a base dos trabalhadores. Primeiro no Gama, depois no DF. E não há diferença entre o professor, o segurança, o merendeiro, todos somos trabalhadores. Então a luta é só uma. Tem 3 aspectos do cartaz que a gente colocou nas escolas
que a gente fala da nossa luta infindável contra as OS, que querem atrapalhar a nossa autonomia, a PL, que fala sobre congelamento salarial, e principalmente, pessoal, a lei antiterror, né? Será muito difícil ir para a rua com essa lei antiterror. O Estado, eu diria que está com a faca e o queijo na mão. Para terminar, pessoal, eu queria deixar uma fala para tentar nortear um pouco a nossa utopia de ideal, até porque a utopia não nos incomoda. O que nos incomoda é a distopia. E às vezes a gente percebe isso dentro da classe trabalhadora. Certo? Vou ler para vocês aqui. Seria uma ilusão funesta acreditar, como muitos o fazem, que o movimento operário resultaria por si mesmo, em virtude de sua própria natureza, em tal revolução. Bem ao contrário, todos os movimentos fundados sobre interesses materiais e imediatos tendem totalmente a se adaptar às circunstâncias, engendram o espírito conservador e o temor pelas mudanças naqueles que conseguem obter melhorias. Érico Malatesta. Passa a palavra para a chapa 1, que vai ter 10 minutos para apresentar a chapa. Boa noite, companheiras, companheiros, camaradas, colegas. Eu quero começar primeiro parabenizando as companheiras pelo Dia das Mães, né? Mas não no sentido comercial que a festa tomou, mas no sentido de cada vez mais a gente discutir e valorizar também a figura feminina em uma das suas dimensões. Num momento e numa conjuntura em que a mulher é tão atacada como a que a gente viu hoje e tem visto ao longo desse último período, é sempre importante reafirmar a figura feminina, porque nós não podemos esquecer que a conjuntura atual chegou aonde chegou porque o machismo, o sexismo e o patriarcalismo não foi extirpada da nossa sociedade. Por isso é sempre importante reafirmar isso. Eu quero começar falando também que a chapa 1, a chapa Com Você, tem exatamente esta marca com você, porque foi isso que nós construímos ao longo dos últimos anos. É uma chapa que está no sindicato, faz parte de um campo político que está à frente do sindicato desde 2001. E é responsável por todos os planos de carreira que nós construímos ao longo desse período todo. É sempre bom lembrar algumas conquistas históricas que a gente conseguiu acumular ao longo desse período, com duas maneiras de atuação: a negociação e a mobilização da categoria. Foram inúmeras greves, inúmeras paralisações, mas uma mobilização sempre que trouxe resultados positivos para a nossa categoria. Começamos lá com a Lei 4.075, onde a gente garantiu direitos que antes não eram direitos. Por exemplo, até antes da Lei 4.075, quando o professor, a professora, o profissional do magistério queria se mudar de uma escola, se remanejar de uma escola para outra, isso não era possível, porque dependia do desejo e da vontade de quem era o governante. A Lei 4.075 acaba com isso quando estabelece que anualmente tem que ser feito o remanejamento nas regionais. Nós conseguimos corrigir uma distorção que era absurda, que era o seguinte: quando a gente entrava na Secretaria de Educação, quem é mais antigo lembra disso, você tinha, independente da quantidade de tempo, se você tivesse 1 ano, 15 anos ou 25 anos, o vencimento era o mesmo. O que mudava era a gratificação. E essa realidade, ela era extremamente nefasta, sobretudo para quem ia se aposentar, porque você pode acabar com as gratificações, tirar as gratificações, reduzir gratificação. Então a conquista de nós colocarmos tabelas salariais, inclusive valorizando a formação, porque antes quem fazia especialização, mestrado ou doutorado, recebia uma gratificação, e gratificação é sempre muito frágil na nossa remuneração, por isso tem que fortalecer o vencimento.
E é nesse caminhar com relação às tabelas que nós vimos ao longo dos últimos anos. Este campo político, do qual faz parte a Chapa 1 até hoje. Então nós conseguimos fazer com que 2 movimentos em relação às tabelas fossem feitos. Valorizar a formação criando tabelas de acordo com o nível de formação, com os níveis de formação. 2, fazer com que os vencimentos e as remunerações não pudessem ser mais subtraídas do nosso salário, sobretudo quando a gente se aposentasse. Isso garantiu, entre outras coisas, para a gente, do ponto de vista da tabela também, gente, e aí nós mandamos um jornal recentemente para a casa de cada um e de cada um de vocês, demonstrando isso com números. Isso garantiu que ao longo desses períodos de planos de carreira, nós estivéssemos ganhando da inflação. Começamos a perder da inflação a partir de março do ano passado, que aí o governo começou a não pagar o que a lei previa que nós pagássemos. Mas aí qual foi a resposta deste campo para este governo, que é um governo neoliberal, golpista, porque é bom que a gente sempre lembre que é um governo golpista, um governo neoliberal, que vem atacando e tem como meta destruir não só os trabalhadores do magistério, os trabalhadores e trabalhadoras do magistério, mas um ataque frontal à classe trabalhadora do Distrito Federal. Qual foi, então, o que nós fizemos enquanto direção do Sindicato Chapa 1? Uma greve com uma participação extremamente importante no início do ano passado, uma greve que mobilizamos o conjunto da nossa categoria, e ao contrário do que muitos e muitas companheiras achavam, fizemos uma greve no segundo semestre, e entre outras coisas, essa greve do segundo semestre, por mais que não tenha, e não garantido a parcela de 3,73, conseguiu barrar uma coisa que o Cristiano disse no início aqui, que está perfeito, que foi a ampliação das organizações sociais na educação pública. Nós conseguimos barrar com a nossa greve de 2015. Nós conseguimos destravar com a nossa greve de 2015 o início do pagamento das pecúnias, que o governo descumpre agora o acordo. Por isso, o importante agora é que nós continuemos e apostemos tudo na mobilização da nossa categoria, que aí a gente consegue avançar. Em períodos como esse, que o governo é neoliberal, e é por isso que a gente fica muito à vontade, como Chapa 1, de dizer, porque ela tem uma história para mostrar, não é historietas, é história para mostrar da nossa capacidade de enfrentamento, de alguém que enfrentou governo Roriz, enfrentou o governo Arruda, enfrentou o governo Rosso, enfrentou o Wilson Lima, enfrentou Agnello Queiroz, enfrentou o Hollenberg. E enfrentamos, e na maioria, na época do Cristóvão a gente não estava lá não, na maioria das vezes nós conseguimos avançar, e avançamos. Agora, é preciso avançar mais? É preciso avançar mais. E é por isso que nós estamos propondo, enquanto Chapa 1, que nós aprofundemos a mobilização da categoria. De que maneira? Fazendo a descentralização da formação, apostando na organização por local de trabalho, fortalecendo a nossa intervenção de base. É assim que a gente entende que vai fortalecer a mobilização da categoria e vamos conseguir avançar rumo às vitórias, porque o cenário é duro, o cenário é difícil, e olha, no cenário duro e difícil como que nós estamos, não há como nós negarmos, não dá para fazer rupturas. Por isso a Chapa 1 preza por 2 características que são essenciais. Primeiro, nós mantemos a experiência. Segundo, nós oxigenamos colocando 15 companheiros e companheiras novas na nossa chapa. Companheiros que entraram recentemente, companheiros que têm mais tempo, companheiras e companheiras, mas que têm disposição de luta. Por isso, a experiência aliada à renovação, na nossa avaliação, é o que vai ajudar a nossa categoria a continuar avançando. Porque se a gente agora dá uma freada para recomeçar num governo como nós temos aqui, é um governo que não permite caminhar e trocar o pneu trocar a roda ao mesmo tempo. Por isso é importante a renovação, mas sobretudo é importante a experiência. Experiência e história já mostra que nós temos. Eu vou passar aqui para o camarada Jairo, não sei quanto tempo que a gente ainda tem, 3 minutos para... 2 minutos. 2.
Rapidamente, então, companheiros e companheiros, muito boa noite. Eu só queria falar um pouquinho com relação à perspectiva que nós temos de valorização da carreira a partir da aprovação do Plano Distrital de Educação, que foi uma construção dessa direção aí nos 2 últimos anos. Vocês sabem que o Plano Nacional de Educação, ele sistematiza e organiza os planos estaduais, no nosso caso aqui distrital, por força da lei maior, e que vai organizar a educação nos próximos 10 anos. Então não é um plano de governo, é um plano que vai atravessar aí um período de 2 governos e meio. Então qual é a nossa perspectiva? O tripé que nós entendemos que é fundamental para a valorização da carreira é fortalecer os salários, as condições de trabalho e a formação continuada. No nosso caso, no DF, nós temos o maior piso do Brasil. É basicamente aí o dobro do piso salarial profissional nacional que é estabelecido para os demais estados da federação. Então, a nossa lógica é trabalhar a meta 17 do nosso Plano Distrital de Educação, que prevê a equiparação dos nossos salários com pelo menos a média da formação das carreiras de mesma formação aqui do DF, porque a nossa referência tem que ser o DF, porque é aqui que nós vivemos e o custo de vida, a situação do DF, a gente sabe que é dos demais estados. Temos também o compromisso de, como disse o Kleber aqui, de trabalhar essa questão da melhoria das condições de trabalho. Nós fizemos uma pesquisa recentemente, uma pesquisa de opinião junto ao professorado, e uma das maiores angústias dos professores, só mais um minutinho para concluir, é exatamente a questão do cuidado com a saúde, com as condições de trabalho que levam ao adoecimento. E, em terceiro lugar, investir na formação continuada. Nós temos uma meta bastante ousada de formarmos em 10 anos 1/3 de mestres na categoria, pelo menos 3% de doutores, e já estamos quase universalizando a especialização, já somos quase uma categoria de especialistas. Portanto, a nossa proposta nessa perspectiva é estabelecer um diálogo com a CAPES, com o GDF, com a Universidade de Brasília, especificamente a Faculdade de Educação, para que a gente possa traçar políticas e conseguir fazer o debate na categoria, para que a categoria também busque essas perspectivas, porque sabemos que tem bastante orçamento, tem muito dinheiro, tem bastante possibilidades, e a gente precisa investir nessa perspectiva. Bom, teria muito mais coisa para falar, mas infelizmente o tempo a gente vai ao longo. Pessoal, vai ser resguardado 1 minuto a mais para as 2 chapas, caso seja necessário e caso vocês requeiram o direito de vocês. Chapa 2, por favor, passa a palavra. Boa noite, pessoal. Meu nome é Thelma. Sou professora de atividades da 407 Norte do Plano Piloto. Primeiro, quero parabenizar vocês. Eu acho que está fazendo um debate por meio da organização de um comitê era o que a gente precisava, e é um exemplo para todas as regionais. Infelizmente, nós não conseguimos, apesar de ter solicitado à Comissão Eleitoral da atual eleição, um debate entre as chapas que fosse televisionado, que fosse democraticamente colocado para toda a categoria acompanhar. Mas vocês estão cumprindo esse papel que, infelizmente, a Comissão Eleitoral nos negou. Nós, da Chapa 2, Oposição de Verdade, Educadores em Luta contra o Golpe, a gente queria assinalar que, antes de mais nada, nós precisamos contextualizar a nossa categoria. Não dá para a gente pensar nas eleições, pensar no nosso sindicato, pensar na nossa categoria descolado do ambiente nacional. E o que representa a atual diretoria é exatamente o que a gente está vendo no ambiente nacional. A gente percebe que, a gente sabe que a atual diretoria, ela tem como principal partido o Partido dos Trabalhadores. E, enquanto Partido dos Trabalhadores, a atual diretoria optou
pela política do PT, que foi de conciliação de classes, dentro do sindicato e nos governos, infelizmente. Dentro do sindicato, a conciliação de classes representou as ilusões nas nossas campanhas salariais, na Câmara Distrital, em acordos de bastidores, e não na mobilização dos trabalhadores, e não na mobilização da nossa categoria. É visível em todas as escolas que a gente visita a despolitização, a falta de discussão política. Então isso se deve, logicamente, pela opção que foi feita pelo partido que dirige o nosso sindicato, que é a opção em se iludir com acordos com a burguesia. Aqui no governo, aqui no Distrito Federal, por exemplo, a gente percebe que são acordos a portas fechadas que vigoram na nossa campanha salarial. Ela vem de cima para baixo, nunca de baixo para cima. E quando a gente se mobiliza, a mobilização é quebrada. O comando de negociação, ele não articula a categoria e não leva as bases, o que a gente quer nos comandos de negociação. Então, assim, infelizmente o nosso sindicato virou uma burocracia totalmente refratária aos interesses da nossa categoria. Fora isso, a gente entende que é preciso não refazer nada. Não, a gente precisa melhorar o que a gente tem. A gente precisa pegar o nosso sindicato e democratizar. Há 2 anos e meio, assim como o Comitê de Luta, nós iniciamos um trabalho de educadores em luta aqui no Distrito Federal. E começamos justamente com a discussão da necessidade de montar esses comitês de luta como base de organização do sindicato. Porque os comitês de luta, como base de organização do sindicato, garantiriam a participação dos trabalhadores não só na campanha salarial, mas na vida. Hoje se brinca muito entre os atuantes politizados da categoria que o sindicato, ele é um zumbi, né? Ele é um corpo. A categoria é o corpo, a cabeça é o sindicato, mas a cabeça não pensa para a categoria. Infelizmente, a cabeça resolveu acreditar nos acordos. E isso se reflete no campo nacional, companheiros. O que a gente percebe hoje no campo nacional é que a escolha do PT no governo permitiu que ele fosse levado a esse golpe que está sendo colocado. Tá certo? Quando a gente escolhe fazer aliança com o patrão, com o inimigo de classe nosso, é isso que a gente ganha. Só que a gente não pode abaixar a cabeça. E é por isso que a nossa chapa, ela é contra o golpe abertamente. Não faz a política de avestruz, de colocar a cabecinha debaixo do chão e negar que é contra o golpe com medo de enfrentar a categoria. Com medo de explicar para os trabalhadores da educação que o golpe é contra os trabalhadores. Se a gente tem medo das OS entrarem aqui em Brasília, a gente precisa ser contra o governo golpista. A gente precisa ser contra o golpe em nível nacional. Não tem diferença. O governo Hollenberg tem a mesma política do caçador de merendas do Alckmin lá em São Paulo. Tem a mesma política de quem bate em professor no Paraná. Tem a mesma política do Pirilo, que está militarizando as escolas. E isso não está longe daqui. E companheiros da Chapa 1, que não defende abertamente a luta contra o golpe, não enfrentou essa briga, vejam bem, se a gente não enfrentar a briga contra o golpe, a gente não vai ter sindicato para brigar pelos nossos direitos. Porque o que está sendo colocado é a quebra do regime político. Primeiro vão privatizar, depois vão desmontar as ferramentas de luta da classe trabalhadora. Isso a gente vê no mundo inteiro em um processo golpista. Eu falo com a Chapa 1 porque, teoricamente, a Chapa 1 seria contra o golpe. Eu não falo para a Chapa 3 porque, logicamente, é a chapa que nós consideramos golpistas nessas eleições. Porque não dá para, num momento como esse, fechar os olhos, tá certo? Só porque está participando de um processo eleitoral, para o que está acontecendo nacionalmente. E defender, vejam bem, defender, fora todos, eleições gerais, é defender o golpe no país. E isso é o que defende o Hollenberg.
E aí, quem é governista dessa vez? Porque se estão defendendo o golpe, se estão defendendo o fora todos, estão do lado de quem? A gente da Chapa 2, Educadores em Luta, considera que para a gente ter ferramentas de luta, para lutar nesse momento contra o ataque aos trabalhadores, a gente precisa resgatar as antigas formas de luta dos trabalhadores. Nós precisamos nos organizar pelo local de trabalho. A gente precisa discutir política nas escolas. A gente precisa trazer a comunidade escolar para dentro da escola, pessoal. A escola, muita gente ouve que é um depósito de criança, porque houve um descolamento entre a vida da escola e a vida social em comum. A gente precisa trazer a comunidade. E a gente não vai valorizar, a gente não vai se valorizar se não valorizar a educação pública. E a gente não vai conseguir valorizar a educação pública se não resgatar a comunidade escolar para dentro da escola. Alguns dos nossos pontos de defesa de programa são: primeiro, o salário mínimo nacional de 5 mil. Mas o que tem a ver com a nossa categoria aqui no Distrito Federal? Tudo. O piso nacional é 2 mil, companheiros. Se a gente permitir que o piso nacional continue assim, o Hollenberg pode muito bem usar a lei de responsabilidade fiscal e diminuir o nosso piso. Proposta que nunca foi encampada, por exemplo, da atual diretoria. Mesmo eu mesma participando em várias plenárias, propondo, e nada foi acatado. A gente precisa resgatar as mobilizações nacionais dos educadores. Há quanto tempo nós não temos encontros que discutam esse tipo de coisa? Auxílio alimentação. Eu passei aqui na escola mais cedo, a gente defendeu isso. A gente não tem auxílio alimentação, a gente tem um vale coxinha. Porque 300 e pouco é um vale coxinha, né? Categorias como dos correios, dos bancários, que são necessários apenas o ensino médio, recebem R$1.000. Por que nós, professores especialistas, temos que nos contentar com vale coxinha e isso nunca entrou na pauta de negociação com o governo, a não ser de forma abstrata? Companheiros, muitas coisas nós temos para defender aqui, discutir. Eu espero que o debate seja amplo e que a gente possa aprofundar, mas acima de tudo, que a gente possa unificar nossas lutas contra o golpe que está acontecendo no país, contra as OS, contra a militarização e em defesa da educação pública, gratuita e de qualidade e da valorização dos profissionais da educação. Obrigada. Boa noite, gente. Meu nome é professora Janaína, sou professora de atividades e do ensino especial do Recanto das Emas. Gostaria de agradecer e parabenizar este Comitê do Gama por ter proporcionado esse debate para todos, ter dado chance para que as chapas debatessem entre si, tendo a chance de colocar suas propostas, porque, infelizmente, por não termos conseguido paridade na nossa comissão eleitoral desse processo eleitoral agora, nós estamos sendo calados em alguns aspectos. Então é por isso que esses dias nós estamos queimando o solo de sapato, visitando as escolas, fazendo debate cara a cara com a categoria, porque isso é o que a alternativa defende. Um processo onde as bases serão ouvidas, um processo onde os professores novamente serão resgatados. Os nossos educadores do DF estão esquecidos dentro das escolas, trabalhando com péssimas condições de trabalho. E eu falo isso com toda a propriedade do mundo, porque esses dias em campanha eu visitei 150 escolas e encontrei todos os tipos de situações possíveis. 39, 45 alunos em sala. Na Samambaia, numa escola chamada Guariroba, nós temos lá uma diretora que foi jogada em um pátio com 800 alunos no galpão. Existem escolas hoje dentro do Distrito Federal que são de madeiras, onde o professor trabalha passando mal com o calor. Quero aqui fazer algumas correções de alguns aspectos que foram colocados referente à nossa chapa. A nossa chapa, gente, não é uma chapa golpista, ok? Nós não somos a favor do Hollenberg. O jornal da Chapa 2 é um jornal que não
proposta coesa para a nossa categoria. E quem aqui está nos acusando? Porque a gente não pode acusar as pessoas sem prova. Quem aqui está nos acusando de ser uma chapa que defendemos Hollenberg? Prove. Amostre recibo, mostre conversa, porque isso dá processo, acusar as pessoas sem ter prova. A alternativa, ela pode não ter essa experiência tão pregada, mas nós temos, sabe o quê? A boa vontade de lutar e acreditar que o professor ele pode de novo voltar para a rua, ele pode de novo ser acordado, ele pode de novo ter aquela vontade que nós tínhamos antigamente de lutar. Temos sim na nossa chapa companheiros experientes, como a companheira Ilse, que fez a primeira greve em 1979 e conhece, com conhecimento de causa, toda a história da categoria. Então eu não aceito que nós sejamos acusados. Defendemos sim eleições gerais, porque tudo que a alternativa faz é feito às claras. Nós não jogamos na surdina e não estamos fazendo jogo sujo, queimando os colegas quando nós não estamos presentes. Defendemos eleições gerais sim, porque na visão da chapa seria uma forma de recuperar de novo a dignidade deste país. E a alternativa sim, é uma chapa que tem o poder sim de entrar para o sindicato e mudar a história e encarar qualquer governo, porque nós somos da base. Somos professores que vivemos todos os dias em sala de aula e temos essa capacidade. Nós podemos sim chegar lá, só não vamos chegar se a comissão eleitoral que está gerindo todo o processo eleitoral, que não houve paridade, não gelar por esse processo lícito, limpo, que vai ocorrer agora. Eu vou passar a palavra para os colegas. Boa noite a todas e todos, boa noite minhas companheiras e companheiros de chapa, boa noite às outras chapas aí também, boa noite aos debatedores, boa noite às internautas e internautas. Queria saudar também a iniciativa desse debate, que já que nosso sindicato não teve essa iniciativa, apesar de a gente ter levado aí o carro de som, é muito importante que o comitê de mobilização do Gama faça, e a gente quer ser eleito que nós não vamos tirar o coelho da cartola, a gente quer mais participação da base, a gente acha que não são 39 diretores mágicos que vão resolver os problemas de 40 mil professores. A gente entende que essa diretoria perdeu a capacidade de mobilização aí de tantos professores. Nós da Alternativa, como já foi falado aqui, mobilizamos, reunimos professores jovens e experientes. Eu, por exemplo, me apresentei, meu nome é João Guilherme, sou professor do Paranoá, sou LGBT, sou professor em estágio probatório, estou desde 2014 na categoria, e a gente vem propor aqui 3 eixos aqui para a nossa campanha, 3 motivos para votar no Chapa 3: democracia, independência e orçamento participativo. Democracia, que a gente entende que o sindicato está muito afastado da categoria. As decisões são de cúpula, as assembleias acontecem no calor infernal, no sol, que são cada vez menos deliberativas, as pessoas vão indo embora, a categoria não é ouvida. Eu sou delegado sindical da minha escola, o CF5 do Paranoá, as assembleias, as plenárias de delegado sindical não são deliberativas, e isso afasta cada vez mais as pessoas, e a gente quer trazer essa democracia mais de perto. Independência, porque o sindicato ele tem que ser independente de qualquer governo, independente da filiação política e do governo, e falar isso não significa dizer que a gente é contra partido, não. A nossa chapa é uma chapa muito plural e democrática. Tem gente de partido, tem uma maioria de professores independentes, ao contrário do que se fala aqui, mas a gente tem que ser muito claro: partido é partido, sindicato é sindicato e governo é governo. Isso tem que ser muito claro aqui para a categoria. E esse modelo de sindicalismo machista, quadrado, burocrático, esses atos aí de carro de som que sufoca a voz da categoria, essa luta só contra o retrocesso, que não visa mais avanços, fracassou. A gente não nega as conquistas do passado. As conquistas do passado são importantes, sim, mas são conquistas de toda a categoria. São conquistas que muitas e muitas aqui participaram, como a Ilse, como o Ângelo, como o Guilherme, como a Janaína, como muitas e muitas aqui
da categoria tiveram presente. Mas a gente tem que olhar para o futuro também, porque esse modelo nos trouxe derrotas. A greve de 2015 foi uma greve fracassada. A gente tem que ser justo com a categoria e falar isso. Nós fomos derrotados pelo governo Hollenberg, e fomos derrotados porque a nossa direção não foi firme o suficiente e aceitou o parcelamento de salário no início do ano, assim como aceitou o calote do governo Hollenberg. Falou de calote não, mas houve calote sim. Vou passar aqui a fala aqui para o João Moreira, desejar um bom debate, que não haja baixaria, que haja um bom debate de ideias aqui. Muito obrigado. Boa noite, professores, professoras, orientadores. Quero saudar também a Comissão de Mobilização por esse importante debate aqui, já que infelizmente a Comissão Eleitoral, dominada aí completamente pela Chapa 1, se recusou ao debate. E às vezes a gente tem que ser até provocativo para vir aqui o debate, porque não era o interesse aí, obviamente, da Chapa da Situação debater. Mas o propósito aqui que nos trouxe enquanto Chapa 3 Alternativa aqui nessa campanha, nesse debate, é o propósito de união de classe, de uma categoria tão humilhada, com congelamento de salário, tão largada e retirada de direitos num contexto de ataques, e que infelizmente hoje o sindicato, que já foi um sindicato de luta, não responde aí o anseio dos professores e professoras. Quando chego nas escolas, é muito triste, não é nem uma alegria de falar isso, mas o professor fala: eu desfiliei. E eu vou desfiliar no dia 18 e 19, porque se eles não ganharem, eu não vou deduzir 1% da minha remuneração para esse pessoal alocar recursos para coisas que não dá pauta salarial. Então o propósito que nos une aqui, que nos traz quanto Chapa, é fazer o resgate do sindicato do professor, da professora, que é realmente o dono aí, só um sindicato com legitimidade, com representatividade na base, pode alavancar uma luta por melhor salário, por melhores condições de trabalho, por uma pauta pedagógica que possa melhorar a nossa prática de ensino. Infelizmente, tudo isso foi perdido. Por isso o propósito nosso aqui e o eixo da nossa campanha é a democracia, porque acreditamos só resgatando esse valor no nosso sindicato, que possamos reestruturar o Simpro, que ele possa voltar a ter confiança e possa atrair de novo o professor que desfiliou, e o professor que está desiludido, né, não acreditando mais, possa sentir confiança numa direção que realmente possa representar e responder aos anseios do sindicato, da professora que está na sala de aula. Nós fazemos aqui a campanha franciscana, humilde, com cotização para o material, e aí passamos nas escolas, pegamos a bola, mas com muita vontade, estamos recebendo um apoio, e aí vamos com democracia no sindicato, independência de governos principalmente, transparência e participação, e com o apoio de todos resgatar nosso sindicato. Obrigado. Gente, a gente tem mais um minuto ainda e queria falar de uma última proposta que a gente tem, que a gente é a única chapa que toca isso, que a gente quer debater a questão a filiação ou não à Central Única dos Trabalhadores, a CUT. As outras duas chapas, a 1 e a 2, são chapas filiadas à CUT. A filiação à CUT se deu em 1983. A gente quer fazer um amplo debate com a categoria, e a categoria deve decidir em congresso se ela quer permanecer filiada à CUT ou não, se ela quer se filiar a outra central sindical ou se ela não quer se filiar a nenhuma central sindical. A nossa chapa não tem uma posição definida, e a gente quer levar esse debate à categoria. Muito obrigado.